Olá pessoal, meu nome é Elcio, eu sou professor de Direito e a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho sobre métodos de pesquisa. Quais são os métodos de pesquisa, como eles são entendidos, qual sua utilidade prática. Então nós vamos estudar aqui 5 métodos. Anotem aí: o método dedutivo, o método indutivo, o método hipotético-dedutivo, o método dialético e o método fenomenológico. Então, 5 métodos: dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético e fenomenológico. São os 5 métodos de pesquisa que a gente vai estudar hoje. Vamos começar pelo primeiro, o método dedutivo. É um método que tem um raciocínio linear, um raciocínio cartesiano, um raciocínio reto, um raciocínio racionalista. Ele sempre pega uma premissa maior, uma premissa menor, como método de silogismo, para achar uma terceira situação que é a solução do caso concreto. Eu acho que com exemplos eu sou mais didático com vocês. Um exemplo muito comum na doutrina fala assim: premissa: quem mata comete crime. 121 do Código Penal. Fulano matou. Portanto, fulano cometeu um crime, é criminoso. Isso é um método dedutivo. Vou dar um exemplo da atualidade fora do direito. A cloroquina, ou a hidroxicloroquina, mata o Covid-19. Fulano de tal tomou, foi tratado com hidroxicloroquina. Pode-se afirmar que a hidroxicloroquina é o remédio necessário para matar o Covid-19. Isso é um método dedutivo. Vamos para um terceiro exemplo, que também está muito comum na atualidade dentro do meio jurídico. Diante da pandemia, os tributos devem ser decretada a moratória dos tributos. Muitas empresas estão ajuizando ações assim, pedindo moratória dos tributos. As empresas conseguem manter-se vivas, manter-se ativas, se decretar a moratória do pagamento dos tributos. Somente através da moratória dos tributos, as empresas continuarão ativas. Esse é o método mais comum das pesquisas jurídicas, né? É o método mais simples, é o método normalmente utilizado nas pesquisas jurídicas, é o método dedutivo. Segundo, método indutivo. É um método empirista, é um método que vai buscar na sociedade fatos que substanciam o seu raciocínio, fatos que confirmam a sua hipótese. É um método eminentemente empírico, que parte de observação da sociedade. Exemplo: Pedro foi curado com cloroquina. João foi curado com cloroquina. José foi curado com cloroquina. Os 3 sofriam de Covid-19. Portanto, a Covid-19 cura a cloroquina. Então fez uma observação da sociedade. 3 doentes que foram curados com o mesmo remédio, portanto, aquele remédio serve para a cura daquela doença. Dentro do direito, João, astronauta, é homicida. Pedro, astronauta, é homicida. Rafaela, astronauta, é homicida. Essas 3 pessoas são astronautas. Portanto, os astronautas são homicidas. É claro que é uma conclusão absurda, mas é um método indutivo. Foi para a sociedade, pesquisou 3 casos concretos, 3 profissionais da mesma área, os 3 assassinos, portanto, todo profissional daquela área é assassino. Isso é um método indutivo, né? Vamos pegar um da atualidade jurídica. O isolamento social é necessário para a cura. Na penitenciária número 1, os presos foram soltos em razão de uma decisão judicial. Penitenciária número 2, os presos foram soltos por causa da decisão judicial. Na penitenciária número 3, os presos foram soltos pela mesma decisão judicial, que entende que, em razão da pandemia, os presos devem sair do regime fechado.
nas 3 localidades onde os juízes determinaram a soltura dos presos em razão do Covid-19, houve aumento substancial do crime. Portanto, a soltura de detentos em razão do Covid-19 gera aumento de criminalidade. Ou seja, o pesquisador foi para a sociedade, pesquisou fatos sociais, fatos jurídicos e levou para a sua pesquisa. É um método indutivo, também um método muito importante, também um método muito utilizado. Afinal de contas, o direito é uma ciência social aplicada. Terceiro método, método hipotético-dedutivo. Hipotético-dedutivo, ou seja, parte de uma hipótese a ser comprovada ou não. Parte de uma hipótese, repito eu, a ser comprovada ou não. Muito bem, vamos dar exemplos. O poder torna o político brasileiro, ainda que inicialmente honesto, corrupto. É uma hipótese. Será que o poder corrompe o homem? Será que o poder corrompe o político brasileiro, ainda que na sua origem honesto, um homem corrupto? É uma hipótese. O problema, será que o poder do político, será que o poder político corrompe o homem? É um problema a ser resolvido. Interrogação. Olha só, eu não estou aqui interrogando mais não, eu estou falando que tem um problema na sociedade, que boa parte dos políticos brasileiros são corruptos. É um problema. Também não estou aqui afirmando não, estou dando exemplo, né? Óbvio, né? Então, o poder do político brasileiro o corrompe? É um problema. Qual que é a terceira resposta? Quais são as evidências políticas? A partir de dados colhidos, a partir de análises estatísticas, o percentual de políticos brasileiros corruptos é de 98%, conforme um dado estatístico sério. Isso é uma evidência empírica. Ou seja, partimos de uma hipótese. Qual hipótese? Que o poder corrompe o homem. Temos um problema. Qual o problema? Que o poder corrompe o homem brasileiro. Qual que é a evidência empírica? Um estudo sério de dados, onde há uma sentença penal condenatória transitada e julgado condenando políticos brasileiros por corrupção, num percentual altíssimo. Ou seja, uma evidência empírica. Qual que é a diferença do método anterior? Aqui a gente parte de uma hipótese, de uma pergunta que há de ser ratificada ou falseada. É um método hipotético dedutivo. Vamos para o quarto método, é o método dialético. É um método de Hegel, né? Hegel, nas suas pesquisas, ele utilizava o método dialético, que parte de uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa de qualidade. Vou dar um exemplo, lá da minha área, do direito civil. Jhering, Rudolf von Jhering, aluno de Frederic Carl von Savigny, Jhering foi aluno de Savigny, isso é verdade. Eles tratavam, eles dialogavam, eles até brigavam pelo conceito de posse. Quem tem posse? Quem é o possuidor? E eles divergiam. Savigny construiu a teoria subjetiva e Jhering construiu a teoria objetiva. Savigny exigia a presença do animus domini e Jhering dispensava o animus domini. Portanto, nós estamos de um método dialético. Portanto, o que é o método dialético? É quando duas correntes doutrinárias travam um diálogo, travam uma discussão. Um exemplo muito bom que a gente teve há poucos anos no Brasil, há poucos meses no Brasil, né? Os constitucionalistas assim brigavam, os constitucionalistas e os criminalistas. É admissível na juridicidade brasileira a prisão em segunda instância, segundo o doutrinador X. O doutrinador Y, em oposição diametralmente oposta, diz, afirma e fundamenta que a prisão em segunda instância é absolutamente inconstitucional na juridicidade brasileira. Então, o que aconteceu nessa hipótese que eu estou construindo? Dois doutrinadores, X e Y, eles dialogavam, fundamentando pelo sim e pelo não da prisão em segunda instância. É um método muito interessante, dizem que até alguns juízes, alguns ministros do STF utilizam muito esse método quando vão votar, quando vão julgar. Eles pegam dois assessores inteligentíssimos, cultos,
e põe os dois assessores que pensam diametralmente opostos para brigar. E eles ficam assistindo. Eles ficam os dois assessores discutindo a questão, um por um lado, outro pelo outro lado, e depois o ministro, o desembargador, o que for, fala, não, meu voto vai ser em tal sentido. Isso é muito importante para a gente ouvir duas opiniões, né? Nós, com alguma idade, a gente tem muito cuidado de fazer julgamentos da vida sem ouvir a opinião das pessoas envolvidas, né? E isso a maturidade traz muito para a gente. Nunca partir de um julgamento sem ouvir as partes envolvidas, né? Sem ouvir as partes que se contrapõem. É um método dialético, é um método que parte de oposições contrárias diante de um mesmo problema. O último método é o método dos fenômenos, é o método fenomenológico de Russell, né? É um método também de pesquisa qualitativa, que ele quer saber, que ele parte de um estudo social, ele parte de um fato social, uma pesquisa que ela não é nem dedutiva e nem indutiva, ela parte de uma experiência. Exemplo bem didático. Um fenômeno carcerário no Brasil é a pesquisa do percentual de homens e mulheres cumprindo pena. Constata-se que apenas cerca de 6,5% da população carcerária brasileira é composta por mulheres. Portanto, pode-se concluir que as mulheres são menos propensas à prática criminosa que os homens. Isso é um método fenomenológico, porque parte de um fenômeno numérico, um fenômeno inexorável, um fenômeno insofismável, são números. De cada 1.000 presos brasileiros, né, menos de 70 são mulheres. Aproximadamente, né, 930 são homens. Portanto, os homens são, segundo esse fenômeno, mais propensos à prática criminosa. Então tá aí, a gente estudou aí 5 métodos de pesquisa. Eles podem ser conjugados, eles devem ser conjugados no seu trabalho científico para que você alcance bons resultados. Falamos do método dedutivo, do método indutivo, do método hipotético dedutivo, do método dialético e do método fenomenológico. Espero que seja útil nas suas pesquisas esses métodos, essa forma de pensar. Um grande abraço, boas pesquisas, boas publicações.